Belo Horizonte está vivendo um cenário de epidemia de dengue. O cenário foi confirmado pela Prefeitura depois da incidência da doença atingir 484 casos por 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde considera que taxas acima de 300 casos para cada 100 mil habitantes já configuram formalmente uma situação epidêmica. Até o momento foram confirmados 1.952 casos de dengue e 3 óbitos na capital mineira em decorrência da doença. Além disso, já foram registrados 151 infectados por chikungunya. Hoje, o processamento de amostras de exames PCR para o diagnóstico de dengue, chikungunya e zika começa a ser realizado no setor de biologia molecular do Laboratório Municipal de Referência da Prefeitura de Belo Horizonte. Essa estratégia é para agilizar os resultados. A capacidade é de 200 análises por dia, com possibilidade de ampliação, viu, Paulão? 7h14. O Brasil já registra apenas neste ano um total de 382.720 casos prováveis de dengue. Isso foram números divulgados ontem pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também confirmou 54 mortes pela doença no país. Outros 273 óbitos estão sendo investigados para saber se são ou não decorrentes da dengue. A explosão de casos de dengue em diversas regiões do país fez com que ao menos 4 estados, Minas, Acre e Goiás, além do Distrito Federal, decretar situação de emergência em saúde pública. O município do Rio de Janeiro também está em situação de emergência. Com quase 136 mil casos prováveis, Minas Gerais é o estado com mais diagnósticos das arboviroses, seguido por São Paulo com 62 mil e Distrito Federal com 50 mil casos. Estima-se que o Brasil pode contabilizar mais de 4,1 milhões de casos em 2024. É um recorde para lá de negativo e de ruim. Ano passado a gente já tinha sido recordista mundial em casos de dengue, com mais de 3 milhões de casos que foram de fato verificados, porque a subnotificação é tremenda nisso aí, então é difícil até de imaginar quantos foram na realidade. Para você ter uma ideia, João, da gravidade dos números, você falou agora dos estados em números absolutos, mas o Distrito Federal, ele tem uma taxa por 100 mil habitantes, o dobro do que tem Minas Gerais. Lá sim a coisa está pegando. E a gente consegue perceber isso claramente quando a gente assiste a autoridades já tirando meio que o bumbum da seringa, né? Ontem a gente falou a respeito disso, um pronunciamento da ministra Nízia Andrade. Ela não culpou, mas ela colocou a responsabilidade responsabilidade pela pandemia na população, e ela não está tão errada assim, porque ela mesma deu um dado que cerca de 75% dos focos da doença se encontram nas casas, nas residências e em lotes vagos, mas a gente também teve o presidente Lula, né, com aquela tradicional mania de culpar o mensageiro e não a mensagem, reclamando da imprensa, dizendo que agora só se fala em dengue. Então, quando a gente vê as autoridades meio que querendo tirar o corpo fora, porque a coisa realmente está muito grave. Mas a gente pode falar também em corrupção, presidente. Se você tiver com saudade da gente falar alguma coisa, a gente pode falar em desvio de dinheiro, a gente pode falar em outras questões que estão aí às nossas vistas e a gente tem que prestar atenção. A gente para de falar de dengue. Se o presidente da República se incomoda com isso, a imprensa para de falar de dengue e passa a falar em corrupção, em ministérios inchados, em reforma administrativa que não acontece. Tem muita coisa para a gente falar, presidente. Se você quiser, fique à vontade que a gente tem muito para comentar no mundo.